primeiras aulas, não tem jeitos, tá? Antes de eu começar a falar sobre controle tecnológico, mesmo ali dos materiais, falar de controle estatístico, de quando a gente recebe material na obra, eu tenho que falar primeiro sobre essas coisas básicas para quando chegar lá na frente eu não ter que ficar explicando ali alguns conceitos básicos, até porque vai ter aula que vocês vão ter que ler algumas coisas em norma. Então, eu tenho que falar sobre isso agora. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, tá? Daqui uns 20 minutos eu faço chamada e é isso aí, tá? Então vamos começar a falar sobre normas regulamentadoras, tá? O plano de aula hoje, a ideia é falar sobre especificação técnica, normalização, entidades normalizadoras, tipos de norma, tipos de ensaio também, propriedades físicas, químicas e mecânicas que são avaliadas aí, e atividade 1 em grupo. Na verdade, essa ainda não vai ser, eu coloquei aqui em grupo, mas assim, vocês vão ter que entregar individualmente. Vocês podem conversar, óbvio, né, entre si. Na verdade, online acaba sendo tudo em grupo, mas a entrega, por enquanto, ainda vai ser individual, porque eu ainda estou fechando lá os grupos. Quem não me passou o nome aí do grupo, tá? Por gentileza, me passa depois por chat. Eu tinha pedido para que formassem grupos de 4 a 6 pessoas, tá? Então, o objetivo aqui, gente, da aula é falar, né, sobre a importância do uso de normas e também de alguns dos ensaios aplicados aí na construção civil. É mais ou menos isso, tá? Bem, então é o seguinte, quando a gente fala, né, sobre especificação técnica, o que é especificação técnica, né? Elas descrevem, na verdade, os materiais, os procedimentos aí, como é que se executam os serviços, né, ou pelo menos deveria fazer parte dela isso, tá? A serem adotados aí na construção. Então, ela é um complemento, na verdade, da parte gráfica do projeto. Então, tem primeiro, né, o que a gente tem na especificação técnica? As generalidades, os materiais e os serviços, mas do que se trata aí cada um desses, tá? As generalidades é para falar sobre o objetivo, identificação da obra, o regime de execução da obra, fiscalização, recebimento, modificações do projeto. Então, são os aspectos gerais aí da construção. E com relação aos materiais, tem que ser especificados os materiais, tipo de cimento que vai usar, bitola de aço, concreto que vai ser utilizado, tudo isso, né? Os serviços é discriminar esses serviços, especificar como que tem que ser executado, quais os traços da argamassa, método de assentamento, forma de corte das peças e por aí vai, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala em especificação de materiais e também dos serviços, será que existe algum padrão ou regra para seguir a especificação desses materiais? Existe, tá? A ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é aí a normativa que a gente mais utiliza dentro da construção civil, ainda que a gente tenha outras entidades normatizadoras que nós vamos falar já já, tá? Mas a ABNT, ela surgiu com o intuito aí de padronizar, né? Mas por que aconteceu essa padronização? Por que hoje a gente tem que seguir aí, né? Ou deveria, pelo menos, seguir essas normas, tá? Porque é o seguinte, pessoal, eu não sei aqui se alguns conhecem, se já foram, né, para algumas cidades de Minas Gerais, onde existem construções históricas, principalmente aquelas que têm construções desde o período colonial. Quando a gente fala em colonial, a gente está pensando aí de 1500 e alguma coisa até 1800 mais ou menos, né? E aí, o que acontece? Boa noite. Naquela época, tá? Como é que eram feitos, por exemplo, os telhados, né? Os telhados eram cobertos aí, né, com as telhas, e naquela época se fazia o quê? Telha eram feitas nas coxas dos escravizados, então cada um tinha o tamanho de coxa, portanto, isso que eu estou falando também acho que não é novidade para ninguém, vocês já devem ter ouvido falar disso, mas cada um tinha um tamanho de coxa, portanto, o que acontecia? Acabava ficando cada um de um tamanho. Isso na hora de preencher depois, de colocar no telhado, acabava não tendo uma regularização dessas peças e gerando aí infiltração nos dias de chuva, né? Então, o que acontece? Daquele jeito não dava, né? Se vocês visitarem algumas dessas cidades, até hoje, muitos desses telhados estão lá. Vocês conseguem ver isso, essa falta de regularização, porque era feito aí em pessoas diferentes, tá? De forma bem artesanal, tá certo? Para além disso, gente, tem a questão do solo também, né? Nós temos diferentes tipos de solo. Solo é um material difícil para ser trabalhado, por quê? Porque ele tem aí retrações diferentes, tá? Eles podem sofrer retrações diferentes, algum solo pode retrair mais, outro menos.
Então, isso já vai dar diferença, mesmo quando a gente tem um processo mais controlado, como a gente tem hoje para fazer as cerâmicas, tá? Isso tem a ver com esse grau de retração que as argilas podem ter, tá? Que os solos podem ter. Então, hoje, como é que é isso, né? Como é que a gente faz telha hoje? Então, deveria, né? A gente tem que seguir aí a NBR, né? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma brasileira 15310, que diz respeito a componentes cerâmicos, telhas, terminologia, requisito, método de ensaio. Então, ela vai falar tudo, desde que, ó, como tem que ser essa telha, quais as características dela, quais que é o tamanho, como é que tem que ensaiar uma telha dessa para saber se ela está dentro aí. Quando vocês virem falando assim, requisitos da norma, tá? Pode saber que é requisitos no sentido de, olha, vamos colocar aqui algumas especificações do material para garantir que ele vai ficar desse jeito, para não ficar cada lugar de um jeito, tá? Então, para padronizar mesmo, tá? Então, a ideia de fazer uma normalização é regulamentar a qualidade, a classificação, produção, emprego e também garantir aí, né, alguma qualidade, segurança também para as construções, tá? Só que as normas técnicas, elas são passíveis de aperfeiçoamento e também de alteração. Claro, né, gente? Claro e ainda bem. Por quê? Porque do jeito que a gente construía antigamente não é o jeito que a gente constrói hoje. A resistência à compressão que a gente tinha de concreto na década de 60, por exemplo, não é a mesma de hoje. O concreto que a gente está fazendo hoje já é completamente diferente. Hoje a gente já está falando de concreto de alto desempenho, a gente está falando de resistências à compressão de 70, 80, 100, 110, 120 megapascal, da ordem de resistência de 100 a 120 megapascal. Uma coisa que eu queria falar com vocês aqui também. Se alguém tiver dificuldade com algum termo que eu estou falando, porque por mais que às vezes a gente vai falando de coisas, falando aqui de assuntos mais básicos, mas tem alguns termos que eu vou utilizando porque eu já estou acostumada aqui com a área, mas se alguém de repente ficar perdido, me pergunta, por favor, tá? Ou manda aqui no chat, ou manda no chat individual que depois eu respondo, tá? Então, ó, nós temos as normas aí, né? E essas normas elas podem ser alteradas. Elas vão sofrendo alteração e elas são compostas aí, na verdade, existem comitês técnicos que vão fazendo essa alteração dessas normas, tá? Então, quais são os principais objetivos aí, né? O que a gente ganha, vamos dizer assim, tendo norma, tá? Então, a ideia é ter economia para reduzir uma variedade, né, gente, de produto, para falar assim, ó, a argamassa colante vai ter que ter do tipo 1, 2 e 3, entendeu? Então, vai ter que atender o que está especificado ali para AC1, AC2, AC3 e assim para os diversos materiais. Então, a ideia é diminuir essa variedade de produtos para que a gente possa aí, né, ter inclusive uma economia, tá? Comunicação, tá? Ou seja, é um meio mais eficiente de trocar informação entre o fabricante e o cliente. Tá conversando ali, né? Consegue conversar numa mesma língua se você tem um padrão, tá? Segurança, proteger a vida humana e a saúde, lógico, principalmente quando a gente fala de elementos estruturais. A gente sabe, vocês sabem, vocês têm acompanhado, nos últimos anos a gente tem sofrido aí grandes problemas com acidentes estruturais, tá? E muitas vezes aí é por não seguir norma, negligenciar a norma, tá? E aí a gente acaba tendo problema aí com falta de segurança, tá certo? De proteger o consumidor, claro, né? A ideia aí também é garantir a qualidade dos produtos. Isso sempre é garantido? Não. Um exemplo disso é o tanto de concreto que às vezes a gente pede de concreteira aí para chegar na norma, chega lá e não dá a especificação que deveria dar, tá? Então, não é uma garantia, né? Mas deveria, por isso que a gente não pode negligenciar a norma, tá? Eliminar as barreiras técnicas e comerciais. Como assim eliminar a barreira técnica e comercial? Para a gente conseguir trabalhar com exportação. Então, os nossos cimentos aqui têm especificação, portanto, eles são exportados e a gente importa também, a gente exporta e importa cimento, tá, gente? Então, justamente aí por isso que a gente tem que seguir normas, para garantir uma composição química, para poder garantir, né, mandar vender, vamos dizer assim, para outros países, tá? Dúvida, por enquanto? Alguma pergunta?
Na prática, como é que funciona essa questão da norma, das normas, né? Então, gente, as normas estão presentes aí na fabricação de produto, transferência de tecnologia, tá? Deveriam estar aí também para melhorar a qualidade de vida, principalmente quando a gente pensa aí na saúde, tá? Segurança e preservação aí do meio ambiente, tá? Deveriam garantir isso aí na prática, tá? Então, quais são as entidades normalizadoras que a gente mais usa aqui na construção civil, tá? Aqui no Brasil, tá? Não são todas normas brasileiras, mas quais são os documentos que a gente mais utiliza aqui? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok, acho que todo mundo já entendeu, são normas pagas, não são normas gratuitas. Segundo a associação, eles falam que não tem aí o apoio financeiro do governo federal, que daí eles precisam, né, ter um comitês técnicos que precisam treinar pessoal, que precisam testar os materiais e tudo mais, então por isso que são cobradas as normas. Isso é o que diz a BNT, tá? A Associação Brasileira de Cimento Portland, o que acontece? A Associação Brasileira de Cimento Portland, quando eles desenvolvem normas ali, acaba sendo diretamente relacionada, fica relacionada aí com a ABNT. Por exemplo, eles participaram, os comitês da ABCP participaram da mudança aí da última norma de cimento que saiu em 2018, tá? Antigamente, cada cimento nosso tinha uma norma para eles, especificação. Hoje em dia, a gente já tem uma norma geral que especifica todos os tipos de cimento e a gente teve uma mudança brusca na composição dos cimentos a partir de 2018, tá? Então, aí a BCP estava à frente disso também, mas aí fica relacionada e é vendida depois pela ABNT, tá? Temos aí também algumas normas da ABNT que estão relacionadas aí com essa norma, que é chamada BNT-NM, né? Norma Mercosul, que está relacionada a essa Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas. Então, tem alguns ensaios aí que a gente acaba realizando aqui, mas que são com base em ensaios já desenvolvidos em países aí, né, da América do Sul, tá? E América Latina, na verdade, tá? Como um todo. Vários ensaios nossos também são com base na ASTM, que é uma norma americana criada para ensaios e materiais, tá? As normas ISO, a gente também, nós vamos até falar aqui depois sobre a norma ISO que a gente utiliza aqui para laboratórios. Para laboratórios aqui na construção civil, existe uma norma específica que os laboratórios têm que seguir e essa acreditação dos laboratórios vai vir a partir dessa norma, tá? Dessa norma ISO. E o IBRACON? O IBRACON, que é o Instituto Brasileiro do Concreto, não necessariamente vocês vão utilizar as normas deles, mas eles disponibilizam vários documentos, tá certo? Para pessoas aí, né, que são da área, tá certo? Inclusive, eu vou usar alguns textos aqui deles que eles disponibilizam, hoje, inclusive, em uma atividade para vocês resolverem, tá? E eu quero fazer isso aqui pelo seguinte, eu acho importante fazer a leitura em sala de aula. Eu não quero colocar as atividades para que vocês façam tudo em casa, porque eu sei que depois não tem tempo, todo mundo está corrido, à noite todo mundo trabalha, então vai fazer aqui. Poxa, mas eu não gosto de ler, professora, mas vai ter que ler. É importante. Gente, eu já participei de processos seletivos na contratação de pessoas para trabalhar em laboratório, e aí já tivemos dificuldade com pessoas que tinham dificuldade de ler normas, por não ter o hábito de leitura, tá? Então, por isso que eu acho que é importante aqui começar a ler, principalmente algumas... eu quero trazer aqui também uns textos, depois, quando a gente chegar na parte de controle tecnológico, alguns textos mais atuais para falar assim, ó, como é que está acontecendo isso, controle tecnológico, como é que é aqui, como é que é em outros países, para a gente discutir essas questões, certo? Então, assim, só falando de modo geral, que tipo de norma que a gente tem, tá? Isso aqui, só falando de modo geral mesmo. A gente tem norma de procedimentos. O que são normas de procedimentos? São aquelas normas que têm cálculos, métodos de execução e serviço. Então, elas mostram procedimento, ó, como tem que fazer um determinado trabalho, tá? Um exemplo disso, a norma 9050, que é a norma que dá acessibilidade, que fala sobre acessibilidade, tá? Edificação, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos. Então, tudo que é referente à acessibilidade numa construção vem a partir dessa norma 9050, tá? Então, ela é uma norma que tem procedimentos. Ela diz assim, ó, se você vai adequar um espaço para acessibilidade,
Então, garantir acessibilidade, então você tem que ter abertura de porta desse tamanho, corredor com tal medida, rampa com tal inclinação e assim por diante. Mas alguém está com problema para conseguir ver slide aí, assim como Washington? Alguém está aí? Para mim está normal, professora. Ô, querido, então eu vou pedir por gentileza se você pode sair e entrar de novo, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente, por falar. Massa. Obrigada aí, viu? Bom, então vamos lá. Hoje tá calorzinho, tá? Hoje tá melhor aí, né? Quer dizer, tá melhor para mim, né? Porque esses dias atrás para dar aula eu pensava assim, o aluno acho que deve estar assistindo a aula na cama, deitado, enrolado nos edredons, né? Então hoje já tá mais, deixa a gente mais desperto, né? O calor, quer dizer, para alguns, né, gente? Nem para todos. Então, continuando aí, falando sobre as normas, tá? As especificações, o que são as especificações? São prescrições para os materiais. Ó, a telha tem que ter tal medida, o cimento tem que ter tal composição química, senão sai, não tá fora de especificação. Então, um exemplo disso é a norma, aqui são só exemplos, tá? Exemplo de norma de especificação. A 16697, que é a norma para o cimento Portland, que tem, sei lá, quase 40 páginas e que falam dos requisitos que tem que ter o cimento, que se ele estiver fora dela, você nem pode vender, tá? Métodos de ensaio, que é processo para formação, exame de amostra, por exemplo, como é que eu avalio, tá? Corpos de prova aí, ensaio de resistência à compressão aí de corpo de prova de concreto, para concreto, corpos de prova cilíndricos. Então, a 5739 vai me falar como é que eu tenho que fazer um ensaio de compressão, que idade que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer com o corpo de prova. Para quem não sabe o que é corpo de prova, é uma amostra, é uma amostragem do todo, do material lá que eu vou pegar, tá? Então, a gente vai falar depois sobre modelo reduzido, né? Espaço amostral, quantos corpos de prova que a gente tem que pegar de um caminhão betoneira quando ele chega na obra, tá? O caminhão chegou na obra com concreto, eu vou tirar o material para fazer análise de resistência mecânica, quantos corpos de prova eu tenho que tirar? Quanto que eu posso dizer que aquilo é representativo? Tá certo? Então, uma norma como essa vem falando aí sobre essa questão aí dos métodos de ensaio, tá bom? Só mais essas últimas três aqui, as padronizações. O que é padronização? Estabelece as dimensões para os materiais ou produtos, tá? Já eu respondo, tá, Washington? Podem ir colocando as perguntinhas que eu já abro para pergunta e eu respondo tudo, tá? Aguarda só um pouquinho, tá? Então, essa norma para padronização, por exemplo, a NBR 10007, ela fala assim, ó, como que tem que ser uma amostragem de resíduo sólido. Então, ela fala quanto que tem que ter, quantos quilos que eu tenho que pegar de uma amostragem para garantir que aquilo é representativo da minha amostra, como é que eu tenho que abrir essa amostra e tudo isso, tá? Simbologia, são convenções de desenho. Eu não sei se vocês usaram, mas eu, como já dei aula de desenho na vida, algumas vezes, então eu tive que usar muito essa norma, que era 6492, falando da representação de projeto de arquitetura. Como é que a gente representa uma porta, como é que a gente representa uma janela, para garantir que todo mundo que pega um projeto, mesmo que você não trabalhe com projeto, mesmo que você não trabalhe fazendo projeto nem, mas para você conseguir pegar a norma, olhar e falar, opa, beleza, isso aqui, né, dá para entender o que está escrito aqui, por isso que tem um padrão, né, tem que ter esse padrão, tá? Classificações, ordenar e dividir conjunto de elementos, por exemplo, essa norma 7581, de telha ondulada e de fibrocimento, tá? Ela classifica e fala quais são os requisitos aí para a gente conseguir produzir as telhas de fibrocimento. Para quem não sabe o que é telha de fibrocimento, são aquelas telhas tipo Eternite e Brasilite, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aqui que eu já vou responder. E aí uma coisa que eu acho que é importante falar com vocês, que é muito importante, é que é o seguinte, existe o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então tá lá no código, né, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. E se não tiver norma específica, ó, seguir a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por que eu estou jogando o Código de Defesa do Consumidor? Para falar com vocês o seguinte, tá? Muitos aqui acabam trabalhando em obra
E aí alguns de vocês acabam trabalhando com controle de qualidade de obra. O que significa? Afinal, o assunto aqui é controle tecnológico, né? Chegou lá na obra, o que eu vejo muitas vezes que acontece? Que às vezes muita gente acaba negligenciando, tá? A concreteira chega com um produto que está fora da consistência, o concreto, que está fora, depois passa o tempo, passa os 28 dias, você vê que a resistência mecânica está fora, tá? Então, o que acontece? Vocês têm que... só vai adiantar reclamar depois com a concreteira se vocês tirarem a amostragem também, tá? E aí, a partir dessa amostragem de vocês, depois poder confrontar e falar, olha só, porque assim, segundo o Código de Defesa do Consumidor, eles deveriam entregar um produto para vocês que atende à resistência mecânica, que atende à consistência, porque se é um concreto bombeável, se é um concreto autoadensável, então você precisa ter uma consistência adequada. Se eles não entregam, o que eu já vi acontecer várias vezes, chega lá, tá aquele concretão meio seco, aí eles vão lá e colocam mais água. Põe mais água aí faz o teste de novo para ver como é que vai ficar a consistência, né? Aí, uma vez que colocou mais água nesse concreto, acabou. Você que está assinando ali que recebeu, você já vira responsável depois por qualquer problema que ele tenha. Então, tomem cuidado, tá? De ir recebendo material que está fora de especificação. O Código de Defesa do Consumidor deveria garantir isso para vocês. Então, por isso que é importante fazer o controle tecnológico quando chega aí na obra também, tá? Não só acreditar no que diz a concreteira, ok? Então, antes de falar sobre os ensaios, eu vou responder agora as dúvidas e vamos para a pergunta aí do Washington, tá? O Washington pergunta, tem norma para composição de concreto para utilização em campo? Washington, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. A pergunta, você está querendo saber assim, se tem uma norma onde eu vou e ela me fala qual que é a proporção, qual é o traço entre os materiais que eu tenho que usar para fazer um concreto e utilizar ele em campo? É isso? Tá, então muito bom. Ótima pergunta, tá? Porque é o seguinte, essa parte de dosagem, inclusive, eu não abordo aqui na disciplina, por quê? A parte de dosagem entra dentro de estudo de dosagem que eu explico lá em materiais de construção civil. Aqui nós vamos falar mais sobre os ensaios. Mas eu acho que é super pertinente a sua pergunta, porque é o seguinte, não existe, se a gente olhar aqui na internet, se eu te falar assim, não, busca um traço aí na internet, você vai lá buscar um traço. Vamos supor, você vai achar uma proporção lá. Ah, uma proporção de 1 para 2,5 para 3 de brita para 0,5, tá? De água. Vamos supor. Aí você fala assim, ah, beleza, eu vi lá na internet que vai dar aquela resistência. Aí você fala assim, professor, olha só, eu quero fazer um concreto aí com tal resistência, eu posso usar esse traço aqui? Eu vou te falar assim, não, é melhor você projetar. Por quê? Porque, de repente, esse traço aqui, que está aqui nessa especificação, você não sabe, às vezes, qual o tamanho de areia que ele usou, você não sabe o tamanho de brita que ele utilizou, pode ser que você não saiba também o tipo de cimento que ele utilizou, mas isso vai fazer diferença? Vai. A granulometria, a densidade desses materiais vai fazer totalmente diferença no seu produto final, tá? Então, por isso, não existe uma norma com uma receitinha de bolo falando assim, ó, segue aqui esse traço que você vai chegar a 40 megapascal. Segue esse outro que você vai chegar a 50. Se não tem uma norma, como é que a gente faz? A gente não tem uma norma que prescreve exatamente esse traço. Mas nós temos normas com métodos de dosagem, tá? Nós temos, na verdade, aí não são normas da BNT. Nós temos um método da BCP, nós temos um método do IPT, que são métodos que com ele você consegue fazer o quê? Você consegue, a partir, tá, dos dados dos materiais que você tem, opa, eu vou usar esse cimento, eu vou usar essa areia, eu vou usar essa brita, você consegue calcular, projetar e chegar, então, no traço que você quer. Ou você pode utilizar também, claro, softwares aí depois específicos, mas mesmo para utilizar esse software, você vai ter que saber qual tipo de areia que você tem, as características da areia, da brita e o cimento também, tá? Então, aí você fala assim para mim, mas não tem nada na BNT falando desses traços? Não, existem métodos de dosagem da BCP, do IPT e de outras normativas, porque não existe ainda um consenso aqui no Brasil geral sobre como projetar. E por que não tem? Por que não tem uma tabelinha já me falando o traço?
Porque quando você vai fazer um concreto lá para residência, um concreto que não demanda tanta resistência mecânica, tudo bem, entendeu? Você ainda pode se dar o luxo aí de utilizar um traço que você pegou, aleatório. Agora, quando a gente está falando de grandes estruturas, de grandes construções, de obras de arte, aí são projetos específicos que demandam um cálculo para chegar naquela resistência mecânica especificada. Entendeu? Agora, uma coisa eu já posso te garantir que tem na norma, e isso a gente vai discutir aqui na disciplina, quando chegar a parte de concreto, que é assim, ó, por exemplo, vou fazer uma construção em Salvador. Lá tem uma cidade que tem maresia, certo? Afinal, é litoral. Vou fazer uma construção, sei lá, no Rio de Janeiro, também é litoral. E aí, eu construo da mesma forma que aqui, eu faço o mesmo concreto que eu faço aqui? Aí a norma fala, não, não. Você tem uma quantidade mínima de cimento que você tem que utilizar no metro cúbico do concreto que você vai fazer. Você tem uma quantidade máxima de água que você pode colocar se é uma obra estrutural. Então, a norma te dá algumas diretrizes para garantir que você tenha mais durabilidade nesses lugares onde a gente tem um ambiente mais agressivo para o nosso concreto. Entendeu? Eu dei uma resposta grande, mas você entendeu o que eu falei? Então, o que, que acontece? A gente não trabalha com concreto do mesmo jeito. Fazer um concreto no interior, fazer um concreto lá no litoral, não é a mesma coisa, gente, tá? Então, e aí isso a norma fala. Beleza, você vai projetar aí o seu traço, só que uma coisa eu já te falo. Para fazer uma construção na litoral, você vai ter que usar pelo menos 300 quilos de cimento por metro cúbico de concreto. Menos que isso já não vai dar durabilidade. Então, tem que garantir pelo menos o mínimo, tá? Eu, Mas professor, pode falar.